Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus. Olá, nossa ideia aqui hoje é fazer uma síntese daquilo que foi ministrado no nosso culto no último domingo. O texto pelo qual nós refletimos está em Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 3, onde diz: Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, um monge de Deus. Ali
O anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto. Preciso ver isso de perto. Não é à toa que Deus se manifesta a Moisés dentro desse contexto através de uma sarça. A sarça era uma pequena árvore que possui algumas características que representavam bem o contexto pelo qual Moisés e Israel estavam passando naquele momento. A sarça era uma árvore de acácia espinhosa e também de pequeno porte. Algumas características dessa árvore representavam bem a situação em que Israel estava passando. A sarça é uma planta que tem por sua característica uma autossuficiência, porque não precisa de muita água para poder sobreviver. A sarça também é uma planta que ela demora para envelhecer. Tanto é que os antigos tinham essa planta como uma divindade por causa da sua longevidade. A sarça também era uma planta onde as raízes de qualquer árvore que crescia ao seu redor era sufocada por ela. Portanto, qualquer árvore ao seu redor não conseguiria se desenvolver se ficasse em contato com as raízes da sarça. A sarça também possuía flores que tinham o poder de cegar. E as suas sementes, ela era capaz de levar uma pessoa à morte. Porém, há uma característica boa na sarça. A raiz dela poderia ser usada como um remédio. E essa era a única vantagem. Nessa manifestação, Deus se manifesta a Moisés para mostrar que essa sarça era o povo de Israel, que mesmo um povo obstinado por se desviar, autossuficiente, um povo que demorava para amadurecer, a gente vê isso na passagem pelo deserto, depois da libertação do Egito, um povo que sufoca as raízes de quem quer que crescer, se desenvolver ao seu redor, um povo que estava fazendo mais mal do que bem, onde as sementes eram sementes de morte, mesmo assim, eram um povo no qual a misericórdia e o amor divino cercava aquela nação. Um povo que mesmo com a sua obstinação por se desviar do caminho de Deus, o fogo, como o fogo de Deus, que representa aqui a sua misericórdia, era algo que preservava Israel para ser uma testemunha da sua glória futuramente. Todos nós também somos alvos desse amor e dessa misericórdia de Deus. Nós, os que viemos a crer em Deus por meio de Jesus, também somos como essas sarças. Quando estamos distantes da sua presença, nós nos tornamos obstinados, autossuficientes, ignoramos as águas de descanso de Deus, somos tardios para amadurecer e temos os sentimentos divinos, um sentimento de que somos eternos. Assim, podemos ter a característica de crescer de forma isolada com essa síndrome de divino, se colocando como deuses em muitas situações sobre os outros, sufocando aqueles que às vezes tentam se aproximar de nós, ou que desejam crescer, e em muitos casos as nossas melhores ações cegam aqueles que tentam se aproximar de nós. E assim nos tornamos mais matadores com as nossas sementes das pessoas do que aqueles que liberam a vida de Deus. Mas, assim como Israel, houve esperança na figura de Moisés, há esperança também para nós na figura de Cristo. Essa esperança brota quando há cura em nossa raiz. Somente quando o fogo de Deus, assim como na sarça, queima em nós, o fogo que queima, mas não consome, nós podemos ser curados e sermos portadores de vida. A semelhança da sarça, que a sua raiz é usada como remédio, se a nossa raiz, que é o nosso coração hoje, for curado pelo fogo de Deus, nós também podemos ser usados como cura e remédio para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E assim como Deus não desistiu do seu povo escolhido, Ele também não desiste de nós. Como aquele fogo que nunca queimava, também a sua misericórdia insiste em sempre estar nos chamando para si. E aí que entra o texto complementar de Isaías capítulo 55, verso 13.
O Senhor, através do profeta Isaías, menciona no verso: em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será como um memorial para o Senhor, por sinal eterno que durará para sempre. Esse processo que Deus quer fazer conosco, de nos transformar de uma sarça autossuficiente para uma murta que é bênção para as nações, é o que nós chamamos na vida cristã de um processo chamado santificação. A imperfeição é a sarça, mas o aperfeiçoamento é descrito aqui pelo profeta de Isaías como a murta. Isaías, ele começa justamente esse capítulo com o convite da salvação, e ao final descreve aqui a obra completa da salvação, um processo de santificação que desenrola por toda a nossa vida. Essa planta escolhida pelo profeta para usar como metáfora, para descrever a conversão, a justificação pela graça e a salvação de obra completa, tem características também sublimes e marcantes, assim como a sarça. Murtas, elas são perenes. É uma planta que permanece com as mesmas características praticamente toda a sua existência. As murtas, elas permanecem verdes e florescem de verão a verão. Assim como o salmista fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e podemos dar o nosso fruto em toda a estação, assim também são as murtas. Murtas são perfumadas e de uma beleza tão peculiar que foram escolhidas pelos hebreus como um símbolo de amor. Ora, não foi justamente isso que João disse, que nós seríamos reconhecidos pelo amor uns aos outros? Não foi também isso que Jesus menciona no capítulo 17 de João, que se nós amássemos uns aos outros, o mundo reconheceria que ele foi enviado? As murtas também têm a característica de crescer 15 metros. E esse chamado de amadurecimento, de crescimento, é para todo cristão. Crescer em conhecimento, graça e também frutos do Espírito. A murta também era uma planta do qual se extraía um óleo precioso, que era usado como um antisséptico ou um bálsamo para doenças respiratórias. Ao invés da sarça que cega, temos aqui a murta que traz cura, que traz alívio. A murta é o plano de Deus para todos nós que somos salvos. Em lugar da autossuficiência, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Em lugar do crescimento isolado, um crescimento comunitário. Em lugar do desprezo das águas de descanso, um desejo ardente pelo refrigério. Em lugar da síndrome do divino, sermos servos. Em lugar da demora para amadurecer, Deus quer nos dar a sabedoria e, em muitos casos, a curto prazo. Em lugar da negatividade contra aqueles que estão crescendo ao nosso redor, Deus quer nos dar a alegria com os que se alegram. No lugar das ações que cegam, um poder sobrenatural para abrir os olhos de quem nos cerca. No lugar das sementes que matam e cortam, Deus quer nos dar a capacidade de transmitirmos sementes de vida, bálsamo e cura. E Deus precisa curar a nossa raiz. Assim como em Ezequiel 36, o profeta menciona que Deus aspergirá água fresca e limpa, e nós ficaremos purificados. O Senhor menciona: eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Interessante que o Senhor fala que antes de nos dar um coração, Ele quer nos purificar das nossas impurezas e também dos nossos ídolos. Ídolos que fabricamos em nosso coração. Nosso maior problema está nesse coração. Embora já tenhamos recebido um novo coração, o fogo de Deus, assim como na sarça perante Moisés, precisa arder constantemente. Em alguns casos, em alguns de nós, precisa arder novamente, para que então possamos ser purificados das nossas impurezas e dos nossos ídolos que vamos fabricando durante a nossa vida. Somente esse fogo dentro de nós é que nos capacita a entender, a obedecer e no final sermos fiéis a Deus. Como encontramos esse fogo? Isaías nos dá esse mapa. Ele começa o capítulo 25 falando sobre a graça.
falando sobre aqueles que têm desejo, venham e comprem sem dinheiro. A comida custa dinheiro e ela dura pouco tempo e também satisfaz apenas necessidades físicas. Mas o que Deus está nos oferecendo é um alimento gratuito que tem a capacidade de nutrir a nossa alma e nos dar satisfação eterna. Como que a gente obtém esse alimento? Isaías também nos ensina isso. Ele diz que para que possamos receber esse alimento, precisamos de 3 ações do homem. No verso 1, ele fala que nós devemos ir a Deus. No verso 2 de Isaías 55, ele fala que nós devemos ouvir a Deus. E ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando a gente apenas está ouvindo algo já contra-argumentando. Mas ouvir requer meditação, requer silêncio, requer reflexão. E no verso 6, além de ir e ouvir, Isaías fala que nós devemos clamar a Deus. Como no encontro com Moisés, a iniciativa sempre é de Deus. Assim como a salvação de Deus também se oferece gratuitamente. Mas para que o alimento satisfaça plenamente a nossa alma, nós devemos ir, ouvir e clamar. Devemos buscar com veemência a Deus. É isso que o profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Às vezes morremos de fome espiritual sem o alimento divino, porque não estamos indo, ouvindo e clamando a Deus. Se morremos de fome física sem pão diário, com certeza também morreremos de fome espiritual sem o alimento divino. Lembre-se do próprio povo de Israel. O povo, ao ser liberto através da vida de Moisés do Egito, foi liberto de maneira milagrosa, através de sinais e do poder sobrenatural de Deus. Deus os libertou das garras do Egito. Mas ao estar no deserto, para se alimentar diariamente, eles precisavam ir e recolher o maná. Ou seja, a salvação foi gratuita, mas o maná tinha que ser recolhido. Requeria esforço. Não é porque falta alimento que nós estamos morrendo, mas é porque não estamos mais dispostos ao ir, ouvir e clamar. Nós só aprendemos que nada mais satisfaz do que a Deus quando estamos exercendo essas 3 ações: indo, ouvindo, que é diferente de escutar, e clamando. E esse clamor é um clamor com veemência. A segunda coisa que nós precisamos ter para alimentar o fogo em nosso coração é a palavra. Isaías 55, do verso 10 ao 11, fala dessa palavra de Deus. Ele usa a ilustração da chuva que desce sobre a terra, que cai sobre a terra, que germina a terra e que faz brotar a vegetação. E é apropriadamente usual essa metáfora que Isaías usa para descrever a eficácia da palavra de Deus. É isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai dizer. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra entre alma e espírito, entre junta e medula, e traz à luz os pensamentos e desejos mais íntimos. Lembre-se que é a palavra que vai manter o nosso coração em chamas. É a mensagem do Senhor, é o evangelho do Senhor. Olha, há 2 exemplos práticos para nos apropriarmos dessa lição. O primeiro é o testemunho dos discípulos de Emaús. Após o partir do pão ali, onde Jesus se manifesta a esses discípulos, eles reconhecem então que era Jesus quem estava com eles. Um vira para o outro e diz: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Então é a palavra que faz o nosso coração queimar pelo Senhor. Salmos também, o salmista, um outro exemplo é em Salmos capítulo 39, onde o salmista vai dizer: o coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim, aliás. Às vezes, nós estamos procurando o fogo no lugar errado, procurando em canções, procurando em ambientes, mas nos esquecemos que é a Escritura que tem esse poder de colocar o nosso coração em chamas.
É essa combinação básica do cristianismo: alimentar-se da palavra, obedecer a palavra e orar. São esses 3 elementos básicos do cristianismo que mantêm o nosso coração em chamas pelo Senhor. E o terceiro aspecto que Isaías nos ensina é que o fruto é cura em nós e através de nós. No verso 12 e 13, quando a palavra de Deus for ouvida e obedecida, os redimidos são libertos da sua escravidão e podem desfrutar de alegria e paz. Toda a natureza ao seu redor partilha dessa exultação diante da graça manifesta de Deus. E um dia a natureza realmente partilhará da liberdade completa e da glória dos filhos de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que a natureza a criação está com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a palavra, a criação ela desfruta um pouco dessa liberdade. Quando nós somos transformados de uma sarça brava para uma murta perene, nós nos tornamos abençoados e abençoadores de tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós compartilhamos isso em uma reunião nossa, falando que o verdadeiro amor a Deus é refletido em obediência. E essa é a grande diferença entre amar o reino de Deus de apenas gostar das sensações que ele pode nos produzir. Moisés não apenas gostou do reino, não apenas gostou da experiência pelo qual estava passando, mas ele parou para ouvir a Deus e atender, obedecer ao chamado de Deus. O que é o reino? O reino é o governo de Deus, é a forma de Deus realizar as coisas, é a forma de Deus operar, de agir, de interagir. E amar ao reino de Deus é justamente obedecer ao que o reino de Deus nos propõe. É obedecer ao próprio Deus, à voz de Deus, naquilo que Ele está falando conosco. Isso só pode acontecer com quem realmente está amando e se rebelando em obediência. Diferentemente do que muitos imaginam ser perseverança, que é algo que se insiste muito, a palavra perseverança vem do latim perseverus, que é composta de 2 sufixos, o per, que significa totalmente, e da palavra severus, que significa sério. Ou seja, perseverar em algo é levar algo totalmente a sério. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O amor, então, tem a ver com obediência. E é interessante que João está dizendo, nas palavras de Jesus, que somente quem obedece é que verdadeiramente está amando. E quem está obedecendo, sendo e revelando o seu amor, esse é que o Pai o amará e também será amado dele e será revelado para ele. O amor tem a ver com obediência. O amor tem a ver com levar as coisas do reino totalmente a sério. Levar as coisas do reino totalmente a sério é ser fiel a esse reino. Gostar tem a ver apenas com a simpatia, com a sensação do que o reino pode nos produzir. Para finalizar, na tradição judaica, a murta ela era usada durante a festa dos tabernáculos para celebrar justamente essa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e também para celebrar a proteção divina durante essa jornada pelo qual eles percorreram o deserto. Isaías, aqui no capítulo 55, está sugerindo que aqueles que buscam a Deus, eles são renovados espiritualmente e podem experimentar também essa nova vida. Assim como a murta é renovada a cada ano, com folhas novas, com folhas brilhantes, aqueles que buscam o Senhor, ouvem, clamam e obedecem, são renovados em sua fé e também em seu relacionamento com Ele. Essa comparação é uma metáfora poderosa para que a esperança que Isaías está oferecendo a todos que o ouvem possa chegar também a cada um de nós. Ele está dizendo que, independentemente do quão difícil tenha sido a nossa jornada, ou do quão difícil ela será a nossa jornada, aqueles que buscam a Deus encontrarão renovação e alegria
no seu relacionamento com Ele. Serão curados e, principalmente, serão usados para curar. Embora possamos imaginar que Isaías esteja se referindo somente a Israel, o verso 5 deixa claro que ele também está apontando para nós. A comparação com a murta destaca a importância de se ter um relacionamento com Deus, para experimentar essa renovação espiritual e a alegria que só Ele pode nos dar. O convite de Isaías é para que todos nós se voltem para Deus, busquem a sua face e encontre vida abundante no que Ele oferece. Como Moisés, nós temos a experiência do fogo, da manifestação sobrenatural de Deus, mas que não venhamos a permanecer apenas entusiasmados com a manifestação. Que a gente possa ir até Deus, ouvir o que Ele tem para falar e obedecer ao seu chamado. Como disse Chesterton, todo homem que não tem um coração amolecido terá por fim o cérebro amolecido. Que Deus nos dê a graça de irmos para Deus, de encontrarmos o fogo na sua palavra, de mantermos o nosso coração constantemente aquecido, de ouvirmos, de clamarmos, de principalmente obedecermos a essa voz e a esse chamado, para que o fogo arda constantemente sobre o nosso altar. Que Deus te abençoe grandemente.